Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito boa tarde. Hoje podemos dizer boa tarde, porque o Futebol de Verdade de hoje, edição número 5 para a temporada de 2025-2026, teve aqui um atrasozinho de meia hora. Aliás, teve dois atrasos. Era para ter sido ontem, mas como ontem foi dia de crónica analítica, havia que escrever a crónica analítica, de fazer quadros estáticos do Sporting Moreirense, que foi o jogo da semana no meu Substack, e por isso mesmo teve direito a um tratamento um bocadinho mais detalhado. E como depois estaria previsto fazer o Futebol de Verdade ontem às 18 horas, só que eu ontem estive de serviço, vamos chamar-lhe assim, na RTP3, por causa desse Benfica Rio Ave, que acertou o calendário da Liga Portuguesa e, portanto, tinha que estar um bocadinho pouco depois dessa hora na RTP para acompanhar já lá o jogo, e não me daria a possibilidade de fazer ontem o Futebol de Verdade. De modo que esta edição número 5 para 2025-2026 do Futebol de Verdade passou para hoje, quarta-feira, passou para a hora do almoço, só que não tive a possibilidade também de o fazer logo ao meio-dia e meia. Vai ser agora 13 horas, edição exclusiva, como sempre, para subscritores premium do meu Substack, e vou pôr a passar, ponho sempre a passar por volta desta altura, aqui em baixo, em rodapé, tadeia.substack.com. Todos os dias há artigos para subscritores gratuitos. Quem quiser fazer uma subscrição e não pagar rigorosamente nada, tem de segunda a sexta-feira sempre a edição diária da Entre Linhas. A Entre Linhas sai logo de manhãzinha, e é uma boa maneira de ficarem em dia com tudo aquilo que está a passar-se na atualidade futebolística nacional e internacional. Não pagam nada, recebem no e-mail, é como ler um jornal. Em 10 minutinhos de leitura ficam a saber tudo aquilo que eu acho mais importante. Depois, aqueles que quiserem fazer o upgrade da subscrição para uma subscrição premium, passarão a ter acesso também todos os dias a mais um artigo, só que um artigo este só exclusivo para Premium, um artigo, ou como quem diz um artigo, diz uma edição do Futebol de Verdade, que acontece sempre no final das jornadas da Liga Portuguesa. E por isso mesmo aqui estamos hoje para uma edição que vai estar cheia. O que é que vamos ter hoje? Vamos ter a análise aos jogos mais importantes desta sexta jornada da Liga Portuguesa: o Rio Ave 0, Futebol Clube do Porto 3, o AFS 0, Benfica 3, o Vitória Sport Clube 1, Sporting Clube Braga 1, o Sporting 3, Moreirense 0, e ainda ao Benfica 1, Rio Ave 1, de ontem à noite, que foi o jogo que serviu para pôr em dia o calendário e para que ficassem todas as equipas com os mesmos 6 jogos a partir deste momento. Já podemos dizer com toda a propriedade que o Futebol Clube do Porto é primeiro na tabela, que o Sporting é segundo, porque o Benfica voltou a atrasar-se e vai ter um jogo super interessante na próxima sexta-feira. Vai ser o jogo da semana aqui no Substack, na próxima jornada, na sétima jornada da Liga, esse Benfica-Gil Vicente, de sexta-feira à noite. O que é que isto quer dizer? Que no sábado vai haver crónica analítica desse Benfica-Gil Vicente aqui no Substack. Vamos então lançar o Futebol de Verdade de hoje, e a partir daqui, sim, exclusivo para subscritores premium do meu Substack. E vamos começar por ver quem é que cá está hoje e já deu o sinal de vida. Ora, deixem-me cá perceber o que é que aqui está. Quem é que cá está? Isto agora, de repente, vou ter que pegar um telemóvel, desculpem lá, porque ele passei a ter aqui uma mais dificuldade em ver os comentários. Bom, o Luís Pedro Viegas está cá e manda bom dia. O Hugo Silva também, bom dia a todos. Luís Pedro Viegas, sim. Ricardo, olá, viva. Vou tentar acompanhar um bocadinho em direto. Eu sei que este horário das 13 horas não é tão simpático. Ui, tivemos um acidente. É que eu depois daqui a bocadinho já vos vou explicar o que é que eu tive que fazer, as moroscas que eu tive que fazer para voltar a ver aqui os vossos comentários em direto no Substack, porque na semana passada não estava a ser possível. Se bem se lembram, tivemos que recorrer ao Discord para eu poder ler os vossos comentários. Eu sei que este horário, estava eu a dizer, das 13 horas, não é tão bom, mas hoje teve que ser. Miguel Maia, boa tarde. Luís Leal, muito boa tarde a todos. João Pinheiro, ora, boas tardes. Gonçalo Lourenço, bom dia. Finalmente
finalmente com tempo para acompanhar um futebol de verdade em direto. Bem-vindo, então, Gonçalo. Abraço e continuação de um bom trabalho. O Luís Leal diz que parece a montra final do 1, 2, 3, o número de jogos a analisar. É verdade, qual é que rejeitam, não é? Mas isto é só para quem é dessa geração. Muitos de vocês já não são. Nuno Sardinha da Mata, boa noite. O Nuno Sardinha da Mata, se bem me lembro, está em Macau, não é? Portanto, aí já é boa noite, já é quase amanhã. Portanto, vão com um avanço grande em relação a nós. Bom, deixem-me só explicar antes de começar o que é que eu tive? Eu percebi qual era o problema e percebi há bocadinho qual é que era o problema que me impedia de ver os vossos comentários. É que, e vou ter que alertar a equipa de programadores do Substack para isto. Eu, como sabem, para fazer o vídeo em direto no Substack e conseguir manter um mínimo de qualidade, recorro a uma plataforma externa, que está perfeitamente autorizada pelo Substack, que é o StreamYard, só que depois para o StreamYard não me permite estar a ler os vossos comentários em direto, porque só permite só a integração total quando as coisas são feitas em redes sociais. E, portanto, o que eu faço sempre é estou a ver os comentários aqui num outro telemóvel. Só que a partir da semana passada, e sem aviso, o Substack passou a perceber que, espera aí, isto é o mesmo gajo. Portanto, o gajo que está é o autor. Portanto, se o gajo está a fazer o programa no computador e aparece aqui no telemóvel, então nós aqui no telemóvel vamos sobrepor o que ele está a fazer no telemóvel ao que ele está a fazer no computador. E, portanto, eu deixo das duas uma. Ou lia os comentários ou fazia o programa. E eu queria fazer as duas coisas. O que é que eu tive que fazer? Criar aqui um novo perfil. A partir de hoje sou subscritor de mim próprio com um novo nome para poder acompanhar num outro telemóvel a emissão e assim ler os vossos comentários. Está cá o Alcides Correia, boa tarde, António, e toda a comunidade, finalmente estou presente. Lá está, há quem aproveite para ver enquanto está a trabalhar, não sei, Alcides, se é o teu caso, ou se há quem aproveite para, à 1 da tarde, já poder ver na hora de almoço. Bom, enfim, há aqui gente para tudo e vidas e trabalhos para tudo. Há quem possa ver a trabalhar, há quem não possa. Vamos lá, há futebol para analisar. Vamos começar por esse Rio Ave Futebol Clube Porto, de sexta-feira, que foi um jogo praticamente, e eu peço-vos, chegou o Pedro Moraes Almeida, olá, boa tarde, Pedro, peço-vos que sejam, a partir daqui, agora um bocadinho disciplinados. E se tiverem perguntas a fazer relativamente a jogos, que as façam relativamente aos jogos de que estamos a falar. Vamos abrir aqui o espaço de análise e discussão desse Rio Ave 0, Porto 3, da última sexta-feira. Portanto, agradecia que, se tiverem coisas a dizer, que digam acerca, de facto, desse Rio Ave 0, Porto 3, porque é disso que vamos falar. O Rio Ave até apareceu, diz o Alcides, que está de folga a passear e a ouvir no carro, tipo relato. Olha, não vou gritar golo, vez nenhuma, portanto não vais assustar ninguém. O Rio Ave até apareceu com um 11 um bocadinho mais próximo daquilo que era do que aquele que apresentou ontem, por exemplo, e já vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Porquê? Porque jogou o André Luiz, jogou o Cleiton. Eu percebo que para estas equipas com efetivos um bocadinho mais limitados, seja preciso muitas vezes rodar um bocadinho o plantel, mas, enfim, a equipa perdeu durante o jogo o Atanasio, teve que substituir o Liavas também, o que levou a que logo nesse jogo víssemos uma coisa. Eu ontem até não desgostei, e não estava nada à espera, mas já lá vamos ao jogo do Benfica, que foi vermos o Ntoy durante um bocadinho a meio campo. Só que o jogo, muito francamente, nem chegou para começar. E nem chegou para começar porquê? Porque o Porto, e o Porto voltou a ter que adaptar o Pablo Rosário à posição de lateral direito. Já não vai ser assim, em princípio, amanhã na Liga Europa, porque já estão disponíveis tanto o Alberto Costa como o Martim Fernandes. Não tendo o Neuen Pérez, repetiu a dupla de centrais Bednarek e Kivior, que me parece ser a dupla em quem, de qualquer maneira, o Francesco Farioli ia apostar, e regressou também o Gabri Veiga ao meio-campo, portanto, sacrificando o Rodrigo Mora para uma posição no banco. Portanto, de resto, um 11 muito próximo daquele que é o 11 de gala do Futebol Clube do Porto. Faltaria o lateral direito, porque senão seria mesmo aquele que eu acho que é o 11 que está na cabeça de Farioli como primeira escolha. A questão é que
muito rapidamente, e aos 14 minutos o Porto já ganhava por 2-0. O que é que foi? Pontapés de canto. Lembram-se de falarmos e de toda a gente falar muito sobre aquilo que eram os pontapés de canto do Arsenal, com muita gente a sobrecarregar a zona do guarda-redes, muita discussão sobre se os lances eram faltosos, se não eram faltosos. Bom, o Porto parece ter trabalhado de uma forma nova de bater os pontapés de canto, também com uma sobrecarga da zona do guarda-redes. Não me parece que em nenhum dos lances tenha havido falta sobre o Mista, o César Mista, o guarda-redes do Rio Ave, embora me pareça que sim, que o primeiro golo é irregular, porque há uma posição de fora de jogo do Alan Varela à frente do guarda-redes no momento do cabeceamento do Pablo Rosário, portanto interfere com a ação do guarda-redes, não deveria ter sido de facto validada, ou deveria ter sido chamada a atenção por parte do VAR relativamente a esse lance. Agora, foram dois cantos magistralmente batidos pelo Gabri Veiga. Primeiro a dar golo de cabeça do Pablo Rosário, um primeiro para a zona do primeiro poste, o segundo para a zona do segundo poste, em que todos aqueles jogadores que estavam na zona do primeiro poste serviram basicamente como manobra de diversão, porque depois apareceu o Samu muito mais forte do que o seu marcador direto a cabecear na zona do segundo poste, sem qualquer hipótese também para o guarda-redes, e portanto 2-0 ao quarto de hora e jogo arrumado, não houve muito mais a ver relativamente a este desafio. Vimos a partir de determinada altura como o Flóculo Porto tem ideias, se calhar, diferenciadas para o Zaidu, que entrou ao intervalo a substituir o Alan Varela. 3-0, um belíssimo golo também do Gabri Veiga. O Rio Ave não chegou, de facto, a entrar no jogo. Aos 3-0 tentou arriscar ali um bocadinho mais, com a entrada do Ole Pollmann, depois com a entrada do Richards para o lugar do Atanasio, e o Richards era titular naquela posição na época passada, e parece-me que se o Rio Ave conseguir tirar do jogador máximo empenho, máximo compromisso, é mesmo a melhor opção que tem no plantel, mas já lá vamos mais daqui a bocado, quando falarmos desse Benfica-Rio Ave de ontem. De qualquer modo, jogo absolutamente controlado a partir daí pelo Flóculo Porto. O Porto acabou com 19 remates contra 7, portanto, superioridade total. Também na posse de bola acabou por ficar a coisa um bocadinho mais equilibrada, 52 a 48, mas o Rio Ave, tal como quase todos os adversários do Futebol Clube do Porto neste campeonato, a ser muito limitado em termos da criação de golos esperados. Apenas 0,18 em XG, é muito pouco. O Porto tem tido essa capacidade de impor aos adversários uma limitação em termos de criação que não se vê muito na nossa liga, nos outros, nem sequer nos outros grandes. Mais uma nota para o facto de o Futebol Clube do Porto, e nós discutimos isso no Discord na altura, e quem é subscritor premium e ainda não está no servidor do Discord, é só aproveitar um qualquer texto exclusivo para Premium. Tem sempre lá um botãozinho, é clicar, inscreverem-se e aparecer. Temos muitas salas de discussão para debater tudo e mais alguma coisa, tudo e um par de botas, mas falámos muito nessa noite lá daquilo que tem sido a efetividade do Porto nas bolas paradas. O Porto já fez esta época, em 6 jornadas da Liga, 5 golos de canto. Na época passada, em 34 jornadas, tinha feito 6. Portanto, está a um golo, e estamos ainda em setembro, está a um golo de canto de igualar toda a produção da temporada passada. Vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer sobre isto. O Bruno Sousa, acho que ainda não tinha lido, diz que hoje está só de ouvido enquanto trabalha. Bom programa, obrigado, Bruno. Gonçalo Lourenço diz que as bolas paradas do Porto são muito bem trabalhadas, mas ter Gabri Veiga a batê-las é um luxo. É verdade que sim. E, se calhar, daí também um bocadinho a justificação para o Gabri Veiga ser titular e não ser o Rodrigo Mora. Embora o Rodrigo Mora traga muitas outras coisas. E eu continuo a dizer, para mim, Rodrigo Mora, quanto mais perto da baliza, melhor. Eu acho que o Rodrigo Mora, a jogar, teria que ser sempre a partir de uma das faixas, e o Porto teria que encontrar ali uma dinâmica diferente. Se calhar, se o Porto tivesse um lateral esquerdo um bocadinho mais profundo do que é o Francisco Moura, o Rodrigo Mora podia jogar onde está a jogar agora o Borja Sainz, mas um bocadinho mais dentro, porque lá está, Rodrigo Mora é bom tê-lo perto da baliza, não é nem no meio campo, nem agarrado à linha lateral. Alcides Correia diz que não há paralelo entre o Rio Ave do Dragão, não foi no Dragão, Alcides, foi em Vila do Conde, e o da Luz, no Dragão completos. Enfim,
Ontem, sem vários titulares de início, a grande diferença foi mesmo a intensidade de Porto e Benfica. Sim, há uma diferença, já lá vamos falar sobre isso mais à frente. Chegou o Josias Martins Cardoso, boa tarde, Josias, e diz o Luís Leal que o batedor é 90% da possibilidade de provocar perigo. Ainda no Arsenal, este fim de semana, foi notória a diferença de perigo causada pelos cantos depois de entrar o Bukayo Saka. Sim, senhor. Pedro Moraes Almeida está novamente a jogar futebol. O Porto, muito bom trabalho de preparação desta época. É isso. Bom, superioridade clara do Porto, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Nota para o facto de o Porto, na próxima jornada, última jornada antes do Clássico, o Porto vai ter jogo em Salzburgo, contra um Red Bull Salzburgo em crise acentuadíssima, que ainda neste fim de semana perdeu com o Sturm Graz, e vai jogar com o Red Bull Salzburgo amanhã, na estreia na Liga Europa. Depois há esse polémico jogo de Aroca, marcado para segunda-feira, dia 29, e ainda, eu vi que havia perguntas sobre isso também lá no Discord. Diz o Josias Martins Cardoso, Farioli confirma que o maior investimento dos clubes são os treinadores. É verdade, e do meu ponto de vista, bem. Mas estava a dizer, há esse jogo de Aroca, marcado para segunda-feira, dia 29. Depois, Porto joga em casa com o Estrela Vermelha, ou Crvena Zvezda, como quiserem dizer, da Sérvia. Jogo que é de ganhar. Aliás, eu acho que o jogo em Salzburgo é de ganhar também, para deixar já a Liga Europa bem, bem encaminhada. No dia 5, portanto, aí temos 29, segunda-feira. Dia 2, quinta-feira, 29, Aroca. Dia 2, quinta, o Estrela Vermelha. E dia 5, domingo, sexta, sábado, domingo, 3, 4, 5, exato, que dia 5, domingo, é feriado, mas é domingo à mesma, domingo, Porto Benfica, no Dragão. Portanto, este jogo de Aroca é muito importante para o Porto, para garantir que, pelo menos, chega ao Clássico e ao super fim de semana. É uma pena que a Liga Portuguesa não tenha feito a promoção daquele super domingo, como fez a Liga Neerlandesa na semana passada, por exemplo. Se formos a ver, na semana passada, no domingo, a Liga Neerlandesa teve, não sei se foi, não sei francamente se foi de propósito ou se foi uma questão de sorte, de sorteio, mas jogaram entre si os 4 candidatos ao título. Feyenoord, PSV, Ajax e Alkmaar. O PSV jogou com o Ajax, o Feyenoord com o Alkmaar, jogaram os 4. O que é que a Liga Neerlandesa fez? Marcou um jogo para a 1h30, marcou outro jogo para as 3h30 da tarde, de domingo. Portanto, ali, horas para a malta poder ir à bola, para a malta poder viver o super domingo como deve ser. Ora, em Portugal, aquilo que nós vamos fazer, e já no ano passado aconteceu isto. Já no ano passado tivemos, se bem se lembram, foi o último jogo de Ruben Amorim pelo Sporting, um Braga Sporting, e logo a seguir, nem me lembro se foi Benfica-Porto ou Porto-Benfica, mas os 4 jogos, os 2 jogos calharam na mesma jornada. Acontece que os jogos foram à noite. E desta vez vai voltar a acontecer a mesma coisa. Domingo à noite, salvo erro, 7h30 ou 7 horas, o Sporting Clube Braga em Alvalade, e 9h15 da noite de domingo, o Futebol Clube do Porto Benfica no Dragão. Não gosto de jogos tão tarde. Eu sei que é norma, por exemplo, em Espanha, os jogos em Espanha que nós vemos às 8 da noite, cá são 9 da noite lá, mas eu gostava que fosse um bocadinho mais cedo. E, sobretudo, se queremos promover a Liga, é ter os jogos a horas em que as pessoas possam estar mais predispostas a juntá-los com um lanche, com uma saída com os amigos, a malta sair do estádio e ainda poder ir discutir o jogo para os cafés, seja para onde for. Assim não, jogar às 9h15 da noite é mesmo a convidar àquilo que vocês sabem, não é? Que é sofazinho em casa, mantinha não, porque ainda não está frio para isso, e depois caminha, porque no dia seguinte é dia de trabalho. Se querem 9 da noite, então façam 9 da noite de sábado. Agora, não dava por causa da Liga Europa, é verdade. Tem que haver um bocadinho, do meu ponto de vista, um bocadinho mais de cuidado da nossa Liga neste tipo de coisas. Diz-me aqui o Josias que foi Benfica-Porto. Pois é, eu recordo-me... Sim, é verdade, foi Benfica-Porto, é isso mesmo. Aqui sim, de repente, começam a vir memórias dessa altura. Bom, eu sei que os calendários são difíceis, que há muita dificuldade para poder articular estas coisas todas, mas haveria alguma coisa a fazer relativamente à promoção daquilo que é o futebol em Portugal. E podemos falar também um bocadinho sobre isso,
no que toca ao AFS Benfica, de sábado à tarde, que foi mais uma oportunidade perdida. Eu sei que não era possível prever. A Liga, e muito já atrasa a nossa Liga relativamente aos calendários. E já falámos aqui disso também. Há ligas lá fora em que a malta se quer programar. Ora bem, neste dia vou ver o jogo e tal, portanto começo já aqui a pensar, marcar viagem, combinar com os amigos, perceber onde é que vou ficar a dormir, se é que é preciso ficar a dormir. Temos aqui 2 meses, 3 meses de antecedência para preparar isto. Ora, a Liga Portuguesa geralmente marca tudo muito mais em cima do joelho. Mas eu sei que não era possível prever que este AFS Benfica ia ser o jogo de estreia do José Mourinho. Vi muita gente, aliás, muitos até por razões, do meu ponto de vista, que não são as mais corretas. A levantarem a Liga Portuguesa, dizer, pá, o Mourinho estreou-se e tivemos logo na conferência de imprensa perguntas em inglês, perguntas em italiano, veio a imprensa do mundo inteiro à Liga Portuguesa, isto é uma maneira de promover a Liga Portuguesa. É verdade, José Mourinho é uma figura a nível mundial, não há nenhuma dúvida a esse respeito. E, portanto, o que é que nós fazemos para aproveitar o facto de, se calhar, haver mais gente lá fora atenta a um jogo da Liga Portuguesa? Pois marcámos-lo para as 6 da tarde, num estádio em que às 6 da tarde as imagens televisivas são um borrão completo. Porquê? Porque está o sol de frente. Estas coisas, eu ainda aqui há tempos estava a falar com uma pessoa que me chamava a atenção para aquilo que tem que ser o caderno de encargos da Liga Portuguesa antes da centralização. E há aqui um caderno de encargos que tem que ser assumido. Eu, como sabem, sou 100%, 1000% a favor da centralização. Quero a centralização, porque acho que aquilo que nós temos neste momento, que é uma diferença abismal entre aquilo que ganham os grandes e aquilo que ganham os outros, não é consentâneo com um campeonato competitivo, equilibrado e, por isso mesmo, interessante. Não quero saber de argumentos do género, e tal, mas nós temos muito mais adeptos, portanto temos que receber 10 vezes mais do que os outros. Senão, se querem centralizar, centralizem os jogos dos outros. Está bem, mas mesmo os grandes têm que jogar com os outros. Não jogam consigo próprios. Isto não é o Benfica a jogar com o Benfica B, o Sporting com o Sporting B, o Porto com o Porto B. Não, têm que jogar com os outros. Portanto, se querem que os outros venham alimentar-lhes as competições... e se querem ter competições, temos que pensar e se calhar até têm que perder um bocadinho. É possível que tenham que perder um bocadinho, e também já o expliquei em texto e no Futebol de Verdade, que os últimos acordos que foram feitos para a venda de direitos televisivos por parte dos grandes foram feitos num contexto de expansão e num contexto de concorrência desenfreada entre operadoras. Portanto, provavelmente serão irrepetíveis. E serão, sobretudo, irrepetíveis no contexto atual, que é um contexto em que a pirataria está cada vez mais forte, em que as operadoras têm cada vez mais dificuldade para justificar o investimento e em que há uma recessão global nos direitos televisivos das grandes competições. Diz o Josias que a centralização vai piorar antes de melhorar. É possível que sim, mas a ideia é melhorar. Agora, eu que sou 1000% a favor da centralização e que acho que é insustentável manter uma grande competição, uma competição que se quer grande, com assimetrias tão grandes como aquelas que nós temos em Portugal neste momento. Porque senão vamos continuar a ouvir jornalistas a perguntar, como perguntaram ao Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, antes do jogo, ou depois do jogo com o Sporting, se a ideia de sacar pontos nos campos dos grandes tem que ser vista como um milagre. E às vezes tem que ser vista como um milagre, de facto, porque é isso que está a acontecer. Mas eu que sou 1000% a favor da centralização, também tenho que pensar no outro lado, que é assim, tudo bem, vamos dar mais dinheiro aos AFS, aos Rio Aves, aos Moreirenses, aos desta vida, não é? Mas eles têm que ter um caderno de encargos a cumprir. Não podem fazer jogos às 6 da tarde em estádios que estão contra o sol e que não se percebe nada nas imagens televisivas. Não podem fazer jogos
em estádios como à noite, em estádios como o estádio do Rio Ave, em que o que está em frente às câmaras que filmam o jogo, à Master, é é breu, é tudo escuro, é tudo preto, não se vê nada, não há bancada sequer. Portanto, não pode acontecer. Temos que defender o espetáculo. E isso, é assim, os clubes que querem mais dinheiro da centralização também têm que pensar que têm que favorecer o espetáculo, não é receberem mais dinheiro para depois irem torrar em jogadores ou despedir treinadores ao fim de 5 jornadas. Porque não é para isso. Se é para isso, então mais vale não mexer. Bom, o que é que diz aqui o pessoal? Nuno Sardinha da Mata. Totalmente de acordo quanto à centralização. As posições egoístas vão dar a longo prazo problemas de competitividade internacional, mesmo dos grandes. Também é o que me parece. Alcides Correia, temos milhares de horas de discussão no Discord sobre direitos televisivos. Não temos consensos, mas acho que caminhamos para algo que pode ser pior. Alcides, eu não concordo com isso, mas acho que tem que ser uma coisa bem feita. E depois, a outra coisa que é preciso também fazer é melhorar a qualidade do jogo. Isso também é verdade. E vamos assim entrar nesse AFS Benfica de sábado à tarde. Foi um jogo, a primeira parte foi muito fraquinha. Mas muito fraquinha mesmo. Não aconteceu praticamente nada durante aquela primeira parte. O Benfica conseguiu estar a jogar a estreia do José Mourinho. O Benfica estava a jogar com o AFS e na primeira parte, deixem-me só aceder aqui aos dados, para não estar a falar de cor, porque eu não gosto de falar de cor. Na primeira parte, o Benfica acabou por criar 0,92 golos esperados, a justificar o golo que marcou mesmo no final, mas até ao minuto 40, que é quando o AFS mete aquela bola no poste, um remate do Tomané de fora da área, o Benfica não tinha menos remates do que o AFS, tinha 3 remates para 5. Depois, nos últimos 5 minutos da primeira parte, mais os 3 de desconto, conseguiu rematar 7 vezes e numa dessas 7 vezes marcou o gol. A segunda parte é completamente diferente. O Benfica vem com uma outra... Eu não vou chamar-lhe vontade, porque não é nisso que eu acredito. Eu acho que vontade os jogadores têm sempre. Mas vem com uma outra capacidade para gerir o jogo. E acredito também que do lado do AFS tenha visto alguma descrença. A ideia do AFS na primeira parte era juntar muito uma linha de 5 atrás, com os 4 defesas, mais o Raul Megrau, que eu continuo a achar que é um desperdício tê-lo a cumprir esta missão de central do meio, quando a equipa defende, porque é o jogador que melhor passa a bola e que melhor sai a jogar na equipa do AFS. E depois, sobretudo, a capacidade para esticar o jogo no corredor direito, onde o Tunde Akinsola era uma ameaça permanente à defesa do Benfica. O Mourinho mudou algumas coisas, e eu, enfim, olhando para aquilo que foi o jogo, aquilo que me parece é que o Benfica esteve ali. Eu não vou chamar-lhe 4-4-2 losango, porque acho que não foi isso que aconteceu, mas aproximou-se muito disso. Porquê? Porque o Benfica, além da sua linha habitual de 4 atrás, tinha o Barrena cheia claramente como médio mais baixo, e depois tinha Richard Rios, mais na meia-direita, ali muitas vezes até em troca posicional com o Orsnes, que era extremo-direito, o Sudakov, que partia do lado esquerdo do meio-campo, até como médio esquerdo, mas aparecia muito em zonas interiores. Aliás, foi nas zonas interiores que ele apareceu a marcar o gol que desbloqueou o resultado. E depois na frente, Pavlidis como ponta de lança e o Ivanovic, que ora aparecia à direita, ora aparecia à esquerda do Pavlidis, mas aparecia muito mais à esquerda e muitas vezes até abria o jogo na esquerda, portanto, como segundo ponta de lança. Era um misto de 4-4-2 losango com 4-2-3-1, porque depois também o Sudakov avançava muito mais do que o Rios, e portanto havia aqui uma dinâmica que poderia no papel ser interessante, mas na prática não o foi. O Benfica produziu pouquíssimo na primeira parte. Na segunda parte, já em vantagem, e provavelmente depois de terem ouvido algumas coisas do treinador, o Benfica veio bastante melhor para o segundo tempo. É verdade que marca relativamente cedo também, aos 14 minutos, o 2-0, penalti do Pavlidis, faz o 3-0 do Ivanovic, também a jogada em que o Pavlidis interveio. O Pavlidis apareceu nos 3 golos, marcou o segundo de penalti, ganhou a bola dividida, que permitiu o primeiro em recarga ao Sudakov,
e assistiu o Ivanovic para o terceiro. Portanto, aquilo que estava a ser uma exibição até cinzenta do Pavlidis, e eu esqueci-me de dizer, mas podem começar aí a disparar os vossos comentários ao AFS Benfica, embora eu acho que vocês estão muito mais preocupados com o Benfica Rio Ave de ontem, porque este já foi no sábado, já foi há uma série de dias. Mas a segunda parte, o Benfica a gerir muito melhor, e sobretudo a seguir ao 3-0, o AFS também já não acreditava que pudesse fazer rigorosamente nada, e o jogo então foi-se arrastando até a final. Domínio completo e absoluto por parte do Benfica, que acabou com o dobro dos remates do AFS, 19 contra 8. Acabou também com muito mais gols esperados, 2,39, contra ainda assim uns 0,89 muito interessantes. E lembra-se do que eu vos disse há bocado do Rio Ave contra o Porto, que o Rio Ave tinha, salvo erro, 0,19 gols esperados. Ora, o AFS devia ter marcado um golo, a questão é essa. E até podia tê-lo marcado antes do Benfica, e isso também deu aso a uma discussão daquelas em que parece que ninguém percebe o que é que o outro está a dizer no Discord. Também temos lá disso de vez em quando, porque a verdade é que, não sendo uma oportunidade de golo clara, porque não é um remate fora da área, há um remate do Tomané que acerta no poste do Trubin. E não sei se, enfim, não aparece ninguém para falar deste jogo do Benfica, seguimos em frente, porque há mais um jogo para ver hoje e ainda vamos ter no final que olhar para os recordes e para a pergunta do Discord. Muito brevemente, vamos olhar para esse Vitória Braga de sábado à noite. E brevemente porquê? Porque o Vitória e o Braga estão neste momento a meio da tabela. Portanto, o Derby do Minho é sempre um jogo particularmente interessante. Este foi muito intenso na primeira parte. A primeira parte, lá está, foi um daqueles espetáculos que podemos mostrar no estrangeiro e traria gente para ver o campeonato português. E não foi preciso estar lá nenhum dos grandes. Jogo intenso, oportunidades cá, oportunidades lá. O Braga a adiantar-se num golo do Fran Navarro, em que provavelmente na altura ainda nem sequer justificava, mas o Vitória depois a chegar ao intervalo num golaço do Mitrovic, um remate de fora da área, com a bola a entrar longe do alcance do Ornichek. O Ornichek ainda defendeu um penalti, a provar mais uma vez que é uma adição interessantíssima à equipa do Sporting Clube Braga, mas continuamos a ver o Braga a ter dificuldades para conjugar o jogo interior com o jogo exterior. É aquilo que me parece. O Gabriel Martínez apareceu na esquerda, o Ricardo Horta já titular, o Zalazar, mas depois havia Ricardo Horta, Zalazar, Moutinho, Gorbi, tudo gente, preferencialmente corredor central. Alguém tem que ir ocupar os corredores laterais, e isto acaba por penalizar o Braga quando precisa de ser objetivo. Diz aqui o João Pinheiro que o Braga não tem fio de jogo. Eu até acho que tem fio a mais. Aquilo é o novelo, aquilo enreda tanto. Aliás, o Braga, por acaso, não vi. E desculpem, estou aqui com uma comissão. Mas não tenho estes dados aqui atualizados comigo neste momento, mas o Braga até há pouco tempo era a equipa que mais passos fazia na Liga Portuguesa. Aquilo é muito troca, passa, repassa, passa, repassa. Porquê? Porque lhe falta precisamente a capacidade para esticar, a capacidade para meter a diferença no jogo. Quanto ao Vitória, sim, se olharmos para aquilo que é a equipa do Vitória, diz aqui o Josias Martins Cardoso que o Vitória continua em constante votação. É verdade. Eu ainda ontem, salvo erro, nas entrelinhas, vos falava da quantidade de jogadores, isto a propósito do discurso do presidente do Vitória Sport Clube, acerca dos jogadores que foram embora, porque alegadamente, nas palavras do presidente, estava a crescer muita vaidade dentro do balneário. E isto, o Vitória vendeu gente ao desbarato, e perdeu o Wandel, perdeu o Tomás, o Tiago Silva, perdeu enfim, perdeu o Borevkovic, perdeu o Varela, perdeu muita gente. Agora o Nuno Santos foi para a África do Sul por 1 milhão de euros. Enfim, quer dizer, é um jogador que acrescentava em termos de criatividade ao Vitória, e parece-me que, enfim, se os jogadores do Vitória, eu digo sempre isto, o Andel, se fosse pretendido por Sporting, Benfica ou Porto, o Vitória nunca pediria menos de 15, 20 milhões. E depois acabou por vendê-lo para a Sérvia, imaginem, por uma tuta e meia. Bom, em termos de classificação, estes são tempos também complicados para o Braga e para o Vitória. O Vitória, lá está, como dizia o Josias, está em mutação, mas já tem 8 pontos. O Braga tem 9. O Braga vem com uma série... E daí que o jogo de mais logo contra o Feyenoord, jogo muito difícil,
seja muito, muito, muito importante para a equipa do Braga. São 3 jogos seguidos sem ganhar. E pelo meio, e se quisermos olhar para os últimos 5, há uma vitória, que é a vitória sobre os Lincoln Red Imps de Gibraltar, porque é 2-2 com a AFS, 2-2 com o Rio Ave, derrota por 1-0 com o Gil Vicente e 1-1 com o Vitória. Portanto, é uma altura complicada para o Carlos Vicente. Eu não sei se ele tem a segurança de poder ficar no cargo durante muito mais tempo, mas as coisas não estão seguramente fáceis para o treinador do Sporting Clube Braga. Se não ganha hoje, no próximo fim de semana, o Braga vai ter jogo com o Nacional em casa. Enfim, é jogo de ganhar à partida, mas como estão as coisas, os jogos com o Rio Ave e com a AFS também eram jogos de ganhar. E o Braga não os ganhou. Porque a seguir ao Nacional mete-se o Celtic Glasgow fora na Liga Europa e depois o Sporting fora também. Enfim, é uma altura em que a equipa do Sporting Clube Braga tem mesmo de responder. E chegamos a segunda-feira. Domingo foi um dia em que só tivemos jogos enfim, de equipas mais... É lá, temos aqui um comentário gigantesco que eu vou ler. É do Bruno Sousa, que pede desculpa pelo mau timing. Está desculpado, Bruno, mas isso levou tanto tempo a escrever que é normal que tenha chegado atrasado. Em relação aos cadernos de encargos, eles deviam acontecer mesmo antes dessa centralização. Quem via aquele Rio Ave Porto e estivesse fora do assunto perguntava porque é que o Porto estava a jogar num campo de treinos. Uma vergonha. Ah, não se promove a Liga assim e não falem em tempo, porque o Rio Ave tem o estádio assim há muito tempo e o Casa Pia há 4 anos que não tem estádio. Sim, é verdade. Não, aquilo que eu acho é que... isto são coisas que precisam de investimento, não é? Daí que eu acho que aquele primeiro bolo monetário, vamos imaginar que isto funciona como a Liga dos Campeões, em que há dinheiro para as equipas entrarem, e depois há mais dinheiro consoante aquilo que é a performance desportiva. Aquele primeiro bolo tem que servir obrigatoriamente para melhoria de infraestruturas, para haver uma articulação global entre os diversos estádios, para que não tenhamos estádios em que as filmagens são impossíveis porque estão muito baixas, estádios em que temos à frente o tal Breu que vemos em Vila do Conde, equipas que não têm estádio. Eu acho inconcebível que o Casa Pia esteja há tanto tempo, desde que está na primeira liga, e ainda não tenha jogado no seu estádio. Esteja a jogar a 80 quilómetros de casa. Acho inconcebível. Como é que se cria massa adepta assim? Não existe isto. Isto é uma coisa que não é absolutamente aceitável numa liga que quer ser a sexta maior liga da Europa. Bom, e a dizer que no domingo não houve jogos dos principais candidatos ao título. Deixa-me só olhar aqui para aquilo que se passou exatamente no domingo, mas atenção ao Gil Vicente. Vamos dedicar mais tempo ao Gil Vicente para a semana. O Gil Vicente voltou a ganhar, ganhou ao Estoril, 2-0. Está em quarto lugar, a 1 ponto do Benfica. O Gil Vicente, ganhando ao Benfica, pode passar para a frente. Enfim, não estou a dizer que isso seja expectável, que não é. O Benfica continua a ser favorito, mas o Gil Vicente neste momento é quarto classificado, a 1 ponto do Benfica e a 2 do Sporting. E já jogou com o Porto, com quem perdeu. Portanto, teve um calendário até aqui bem mais complicado. Pergunta ao Josias se no caso do Casa Pia não tem a ver com o licenciamento da Câmara. Sim, tem, mas quer dizer, mas há alguma obra... o Barcelona está com esse problema também neste momento, com o Campenau. Mas há alguma obra que o licenciamento leve 4 anos? Eu acho que não, não é? Não sou fiscal, não sou engenheiro de obras, mas acho que se tem a ver com o licenciamento, é das duas uma. Ou porque ele não foi pedido em condições, ou porque aquilo que foi pedido não é fazível. Portanto, alguma coisa ali não está a correr bem. Então é preciso fazer de outra maneira. Não pode é levar 4 anos, porque eu não acredito, não me passa pela cabeça que há 4 anos a Câmara tenha lá dentro de uma gaveta o pedido de licenciamento das obras do Casa Pia em Pinamanica e que ninguém olhe para aquilo e ninguém faça nada. Não me faz sentido. Desculpem lá. Não me faz sentido nenhum. Acho é que há ali um acomodamento a uma situação que eu nem percebo muito bem porquê.
Francamente, nem percebo muito bem porquê. Bom, vamos para segunda-feira, porque na segunda-feira tivemos então esse Sporting Moreirense e houve crónica analítica no Substack do Sporting Moreirense. Foi o jogo da semana na jornada. Foi resolvido com 3-0, tal como o Porto tinha resolvido com 3-0 e com 2 golos a abrir. O Benfica resolveu com 3-0 nas Aves, mas com alguma dificuldade. Ainda assim marcou os golos todos ali entre o minuto 45 e o minuto 65. Vamos lá. O Sporting resolveu com 3-0, mas guardou os golos para o fim. Foi um jogo complicado para o Sporting. E deixa-me só ver aqui o que é que a malta diz. O Luís Pedro Viegas diz: dá-me a sensação, é apenas isso. Não, já lá vamos, ok. Vamos falar do jogo primeiro e depois já vamos ver os comentários. Já vi que é sobre o jogo do Sporting. O Sporting apareceu, relativamente ao jogo com o Kairat, com algumas alterações. Voltou o De Bast. E o De Bast, jogar com o De Bast e Inácio como centrais é algo que dá à equipa uma capacidade para ligar o jogo através dos centrais, que poucas equipas têm, e no nosso campeonato, creio que mais nenhuma terá. Depois, apareceu com o Vaianidis como lateral direito, o que também dá uma maior projeção ofensiva e a coordenação com o Giovanni Kenda é, do meu ponto de vista, melhor. Porque o Vaianidis e o Kenda conseguem articular-se bem, entre um fica fora, o outro vai dentro e depois trocam. Voltou o Mangas à lateral esquerda, e aí parece-me que há um decréscimo de qualidade relativamente ao Maxi Araújo, mas provavelmente o Maxi não estaria ainda em condições para fazer os 90 minutos, com tão pouco intervalo de tempo, daí que tenha o Sporting jogado de início com o Mangas muitas vezes a ganhar a superioridade, e eu expliquei na crónica analítica porquê. O Vasco Botelho da Costa, verdade seja dita, também o explicou na conferência de imprensa depois do jogo, é que o Moreirense tinha pensado a sua pressão para a saída do Sporting mais habitual, que é a saída em 2+2, com os dois centrais, neste caso De Bast e Inácio, e depois os dois médios, Yulman e Kochorashvili. É das saídas mais clássicas que há. Já parece que estamos aqui a analisar xadrez e a falar da saída espanhola e da defesa siciliana e por aí afora. Não, é futebol. Saída 2+2 é das coisas mais clássicas que há no futebol de hoje. Só que o Sporting às vezes saía em 2+2 e às vezes saía em 3+1. Porquê? Porque o Kochorashvili muitas vezes saía dali e baixava para fazer linha de 3 com os dois centrais, às vezes à esquerda, às vezes ao meio. O Sporting tem muito esta variabilidade na construção e vocês podem achar, mas este gajo está para aqui a falar como os jogadores estão no início, isso não interessa nada. O que interessa é como estão no fim. A questão é que este início de construção é muito importante para explicar a qualidade com que o Sporting chega tantas vezes ao último terço do campo. Até porque o Sporting não tem só estas duas variações. Sobretudo quando joga ao Fresneda, faz muitas vezes saída a 3 com o lateral direito e avança o médio, faz muitas vezes 3+1 com o lateral direito, Fresneda, os dois centrais, e Ullmann atrás da primeira zona de pressão, e o médio que, se for o Kochorashvili ou o Morita, tanto um como o outro fazem as duas coisas, ora baixa para o lado esquerdo da defesa, ora aparece mais na frente, formando linha de 6 à frente, em vez de ser linha de 5. Portanto, há aqui uma grande variabilidade de construção, e o Moreirense estava preparado para esta saída a 2, e por isso mesmo mobilizou 2 homens para ali, o Alanzinho e o Guilherme Chetina, mas quando o Sporting fazia a saída a 3, o homem que geralmente acompanhava o Kochorashvili, que era o Stepanovic, o médio mais defensivo do Moreirense, não ia. Ficava, fazia zona, porque eram essas as indicações que ele teria com certeza. O que é que isto quer dizer? Que o Sporting libertava sempre ali um jogador. E causava dúvida no Moreirense. Porquê? Porque o Alanzinho já não sabia se havia de ir no Inácio, que era o seu homem inicial, ou no Kochorashvili. E isto provocava ainda outra dúvida, é que o Cédric Teguia, o extremo-direito, que fazia linha de 5 atrás, ele atacava como extremo-direito, defendia como defesa-direito, para permitir que o Dinis Pinto acompanhasse o Pedro Gonçalves. O Cédric Teguia também já não sabia se havia de ir no homem que sobrava, neste caso o Inácio ou o Kochorashvili, ou se ficava com o Mangas. Ora,
O que isto causou, vezes sem conta, foram desequilíbrios no lado esquerdo do ataque do Sporting, que quando eram resolvidos com tabelas entre o Pedro Gonçalves, o Trincão, e o Luís Soares, causavam geralmente situações de perigo. Quando envolviam o Manga, geralmente acabavam com cruzamentos para dentro da área que o Sporting invariavelmente não era capaz de aproveitar. Isto explica, por um lado, a elevadíssima produtividade ofensiva do Sporting durante o jogo, explica, por outro, a ineficácia, embora para perceber a ineficácia seja preciso adicionar aqui mais dois fatores. Um deles, a exibição do guarda-redes do Moreirense, o André Ferreira, que foi defendendo tudo e mais alguma coisa, e outro, a grande incapacidade do Sporting em termos de finalização. O Sporting foi tão forte a criar como foi inábil em termos de a finalizar. O jogo foi indo no 0-0, até muito perto do final, até que, na segunda parte, o Moreirense corrigiu, passou a defender em 5-4-1. O Vasco Botelho da Costa assumiu, aliás, que explicou ao Alanzinho, ao intervalo, que queria que ele ficasse a defender o corredor, porque era por ali que estavam os problemas todos. O Alanzinho passou a defender como o corredor direito à frente do Cédric Teguia. O Sporting passou a libertar mais os centrais. Resultado disto e de outra coisa também, mas já vamos falar sobre essa outra coisa daqui a bocado, quando falarmos nos recordes. O jogo foi passando a ser cada vez mais próximo da área do Moreirense, foi passando a estar cada vez mais dentro da área do André Ferreira, e daí que tenham aparecido os dois penaltis com que o Sporting abriu o marcador, duas faltas sobre o Trincão, a primeira do Landerson, a segunda do Marcelo, depois ainda um terceiro gol numa aceleração do Alisson, promovida pelo Morita, entrou muito bem o Morita no jogo. Eu acho que dá outra qualidade também ao meio-campo do Sporting que o Koshorashvili, salvo melhor opinião, não dá. Pelo menos naquilo que é... Eu ainda no outro dia usava este exemplo na redação da RTP. Dizer, pá, podemos agora contratar para aqui, para a redação, como jornalista, um tipo que faz o melhor Beef Wellington do mundo. Só que, epá, aquilo que se lhe vai pedir aqui não é que ele faça um Beef Wellington, é que ele ligue o jogo. E o Sporting, Morita é muito mais forte do que Koshorashvili a ligar jogo dentro. Koshorashvili é mais forte em início de construção e é mais forte a ligar jogo fora. Mas o Sporting depois não tem os cabeceadores, nem a capacidade de cruzamento para tornar essa capacidade de ligar jogo fora um atributo positivo. Portanto, acaba por ser um bocadinho contraproducente. Da mesma maneira, para uma redação, o que é preciso não é um tipo que faça um ganda Beef Wellington, é um tipo que seja bom jornalista. Isto não quer dizer que Koshorashvili seja mau jogador e que Morita seja bom jogador. Quer dizer que para aquilo que esta equipa precisa neste momento, me parece que Morita é mais aquilo que o Sporting necessita. Bom, comentários vossos. Luís Pedro Viegas, e agora sim, vamos lá. Dá-me a sensação, e é apenas isso, nada baseado em métricas ou estatísticas, que o Sporting destas primeiras jornadas está com uma produção ofensiva de grande qualidade e quantidade. O António Tadeia faz ideia de como os números deste ano comparam com os do início da época passada com o Amorim, quando o Sporting estava fulgurante e ia passar a ferro os adversários, tirando a maior eficiência de Gyökeres em relação ao Suárez. Eu acho que há, apesar de tudo, uma ligeira superioridade dos números do Sporting da época passada. E eu ouvi isso publicado, creio que foi a Goalpoint que publicou isso e fez essa comparação. Portanto, se quiserem ir ao Twitter da Goalpoint ou mesmo ao site da Goalpoint, não sei se no site isso estará, poderão encontrar essas diferenças por lá. Pergunta o João Pinheiro, não seria possível pôr o Suárez e o Ioannidis e o Trincão a jogar no 11? Oh, mas seria, claro. E o Pedro Gonçalves também, e o Kenda, e tudo, e mais alguma coisa, mas neste momento não me parece que seja necessário. Não é? Portanto, acho que é um bocado isso. Acho que o Ioannidis vai ter que esperar. Eu gosto mais do Sporting com a capacidade associativa que lhe é dada neste momento por um ponta de lança, que é o Suárez, dois jogadores a baixarem muito para as entrelinhas, Pedro Gonçalves e... repare, se de repente baixarmos o Pedro Gonçalves para o meio-campo, para poder jogar ao lado do Yulman, para poder jogar o Ioannidis no lugar do Pedro Gonçalves, o que é que vai acontecer? Muita da capacidade que o Sporting tem neste momento de criar desequilíbrios passa pelo aparecimento do Pedro Gonçalves na zona de meio campo, juntamente com os outros dois médios, criando aí superioridade. Ora, se ele já lá está, das duas uma, ou um dos avançados vai ter que o fazer, e o Ioannidis não me parece que seja especialista nisso, ou então vai perder o Sporting essa capacidade. Nem sempre ter mais avançados implica atacar melhor.
Diz o Josias Martin Cardoso. Ainda sobre os estádios, Josias. Não, eu não pergunto, e faz sentido construir mais estádios com tantos que estão sem uso e a degradar-se? Mas eu não quero construir mais estádios. Quero que os estádios de primeira divisão sejam melhorados. Só isso, mais nada. Nuno Sardinha da Mata. Tem-se dito muita coisa e o seu contrário sobre a atual equipa do Sporting, que tem bons números. Espera lá, que isto de repente desaparece. Sim, mas que é sempre contra adversários mais fracos. Olha, que não tenho nada dessa ideia. Aliás, o Sporting já jogou com o Moreirense, já jogou com o Famalicão, já jogou com... o Sporting já jogou com uma série de equipas que estão bem na tabela. Já jogou com o Porto, não é? Logo por aí. E diz ainda ao Nuno, pessoalmente, os últimos adversários não me pareceram assim tão fracos. De qualquer forma, pergunta ao António, se já tem uma opinião formada sobre esta equipa em confronto com as equipas e a forma de jogar de Amorim. Bom, já está. Isto já é pergunta para a pergunta do Discord. Metam lá isso no Discord e pode ser que eu resgate isso para a próxima edição do Futebol de Verdade. Diz ainda o Nuno, a minha opinião é de que a equipa está a ficar mais versátil, pelo menos na saída em construção, embora revele ainda alguns problemas de eficácia. Atenção, o Sporting já no ano passado fazia muitas vezes, e o próprio Amorim reconheceu isso, que eram os jogadores que muitas vezes faziam isso. Esta coisa do Morita baixarem para fazer construção a 4, na altura a 4, com o Inácio a aparecer na esquerda, o Diomande e o lateral direito na altura, já é uma coisa, ou o central direito na altura, perdão, já é uma coisa da época passada, não é de hoje. Diz o Bruno Silva, continua a sentir que este Sporting sofreu um upgrade substancial na qualidade de jogo, em comparação ao final da época passada. Afinal, estas ideias do Rui Borges são boas e muito válidas. Bom, vamos lá. Há mais um jogo para ver, que é o Benfica Rio Ave de ontem. E em relação ao Benfica Rio Ave de ontem, deixa-me só... isto de repente estava com som. Ainda ia começar, ainda ia acontecer taça, como diz o outro. Se alguém me ligava, íamos ter aqui um trovaró. Bom, Benfica Rio Ave de ontem. Deixa-me só abrir aqui a página do jogo, já está. O José Mourinho repetiu o 11 e eu acho, enfim, eu percebo a ideia. A ideia é, ok, são estes, é preciso melhorar automatismos, é preciso melhorar rotinas, mas o Benfica fez uma primeira parte ainda mais fraca do que a que tinha feito nas Aves. Foi absolutamente inexistente em termos ofensivos. Faltam dinâmicas, falta capacidade criativa. Desta vez já me pareceu ver o Ivanovic muito mais aberto no lado esquerdo do que no jogo das Aves, isto permitindo ao Sudakov, foi mais 4-2-3-1, desta vez, acho eu, com Rios e Barrenechea atrás da dupla de pontas de lança, o Sudakov a partir da esquerda, Orsnes a partir da direita, sempre os dois a invadir o espaço interior. O que é que isto fazia? Que o Ivanovic, segundo ponta de lança, aparecia muito na esquerda e a largura à direita era dada, sobretudo, pelo Dedic, ou pelo Orsnes, nos momentos em que o Dedic vinha para dentro, o que também acontecia muitas vezes. Surpresa no 11 do Rio Ave. Porquê? Porque o Sotiris Silaidopoulos, gosto de dizer o nome, acho graça, abdicou daqueles que são os seus dos melhores atacantes. E houve logo muita gente, porque estão a entregar o jogo. Já sabem que a malta nas redes sociais gosta muito destas conversas. Estão a entregar o jogo e não pode ser, e é uma vergonha e tal. Agora, aquilo que nós vimos durante a primeira parte, Rio Ave a defender-se muitas vezes em 5-4-1, com o Vrusai a fechar a lateral direita, o Richards, que eu já o disse há bocadinho, em condições normais, com compromisso, com condições físicas, é de longe o melhor lateral esquerdo desta equipa do Rio Ave, a fechar a esquerda. Tripla de centrais, com o Petraça, o Brabetes, belo jogo do Brabetes, e o Panzo. E depois o Ole Pullman, ou Linho, para os amigos, que partia como avançado interior direito, e o Spikic, que partia como avançado interior esquerdo, a fecharem à frente dos laterais. Surpresa que foi a presença do Ntoy, defesa central grego, como meio-campo, como médio, ao lado do Aguilera, e o Marco Gual como avançado sozinho. Bom, o que é que isto provocou no jogo do Rio Ave? Muito maior capacidade de ligação, sobretudo através dos dois substitutos, dos dois homens que ficaram no banco. André Luiz é um jogador de esticar, Cleiton é jogador de receber direto,
Com o Marco Gual e o Ole Pollmann, aquilo que vimos foi um Rio Ave muito mais ligado, mais capacidade para sair a jogar e, por isso mesmo, com mais capacidade para respirar. Curiosamente, apesar da falta de produtividade ofensiva do Benfica, quem mexeu primeiro foi o Rio Ave, com as entradas do... E deixem-me só olhar para as estatísticas também, para vos dizer que na primeira parte, se nas aves tinha sido má, o Benfica, na primeira parte de ontem, criou um total de 0,36 golos esperados. Fez 7 remates. Não chegou a criar uma situação de golo durante toda a primeira parte. Portanto, se estávamos à espera num Benfica a entrar para cima do adversário, o adversário tinha acabado de ser arrasado pelo Porto com 2 golos em 15 minutos logo a abrir. Não foi isso que vimos. Vimos um Benfica lento, previsível, sem capacidade para alternar jogo exterior com jogo interior, jogo curto com jogo longo, e isto era tudo aquilo que o Rio Ave queria. Bom, segunda parte, estava a dizer-vos que, apesar de tudo, mexeu primeiro vou dizer outra vez, Sotiris Silaidopoulos, do que o José Mourinho, e meteu em campo, então, os dois craques ofensivos da equipa, que foram o Cleiton e o André Luiz. E eu não sei se foi por isso. Porque a equipa passou a esticar mais o jogo, a ter menos preocupação de ligação, porque saíram precisamente o Marco Gual e ainda saiu primeiro o Spikic. O Ole Pollmann só saiu depois aos 68 minutos, portanto já depois das primeiras 2 alterações do Benfica. Mas lá está, não sei se foi por isso. Não sei se foi porque a equipa do Rio Ave começou a estar demasiado fatigada e sem capacidade para ligar jogo e sair. E, portanto, cada vez que a equipa sai, leva o jogo para longe da sua baliza. Se não consegue sair, o jogo está constantemente perto da sua baliza e sobrecarrega muito mais a equipa em termos defensivos. Ou se foi por causa das 2 alterações feitas pelo Mourinho, e foram 2 alterações importantes, as entradas do Sheldrup e, sobretudo, do Luque Bacchio. A malta riu-se logo da primeira intervenção do Luque Bacchio, que ele pegou na bola, veio da direita para o meio, deu um remate, que a bola saiu para a linha lateral do outro lado. Mas a verdade é que ele trouxe à equipa aquilo que a equipa não tinha, que foi aceleração, capacidade para meter 1 para 1, para encarar, para ir para cima, e isso era fundamental para aquilo que o Benfica precisava. Não sei se foi por uma coisa, por outra ou pela outra. A verdade é que nos últimos 25 minutos de jogo, o Benfica fez aquilo que não tinha feito até aí e ainda acabou o jogo com um total de 19 remates e com 2,70 golos esperados. E o Rio Ave, sim, é que criou pouco desta vez, a 0,15, muito menos do que o AFS no jogo de sábado passado. O Benfica chegou ao golo com merecimento. Eu acho que o Benfica teria sido um justo vencedor do jogo de ontem, se querem que vos diga. Chegou ao golo com merecimento, marcado pelo Sudakov a minuto 86, numa jogada de Luque Bacchio, só que a partir daí o Rio Ave ainda empatou. E há muito para dizer acerca desse golo do empate do Rio Ave. Primeira questão, aquela que José Mourinho apontou na conferência de imprensa. Então o Benfica andou o jogo todo a circular a bola por trás, a não arriscar, a não meter passos verticais, quando estava 0-0, e quando está 1-0, aos 90 mais 1, o Barrenechea mete um passo vertical para o Sheldrup, numa altura em que tem 6 jogadores à frente da unha da bola. E eram 6. Atrás dele só estavam, portanto, 6 com ele são 7. Estavam mais 3, que eram o Richard Rios e os 2 centrais. O resto estava toda a gente à frente da unha da bola. O Sheldrup perdeu a bola e logo há aqui uma oportunidade de transição para o Rio Ave transformar em contra-ataque. Foi isso que fez. Bola direta no André Luiz e depois comportamento defensivo do Orsnes e do Otamendi, não o melhor a permitir que o André Luiz venha para dentro. E depois também há muito mérito do André Luiz, é verdade, na forma como mete o remate indefensável na baliza do Trubin. Depois, segunda questão, que é, eu percebo a ideia do Mourinho. Naquela altura, o que era preciso era ter bola. Era manter a posse, era segurar. Mas o Mourinho também não fez aquilo que era preciso fazer. O que é que ele fez a seguir ao golo? Sai Sudakov, entra o Leandro Barreiro. Isto é consentâneo com uma equipa que quer segurar a bola? Não. É consentâneo com uma equipa que quer esticar jogo. Porque é aquilo que o Sudakov dá, segurar a bola, capacidade técnica, manter a posse, é o contrário daquilo que dá o Barreiro, que é morder o adversário, esticar o jogo na frente,
O Benfica passou a ter na sua zona de meio campo Richard Rios e Leandro Barreiro, que são dois jogadores de clarividência baixa e que, sobretudo, querem correr com bola e esticar jogo. Ora, isto não é consentâneo com aquilo que o treinador disse que queria nesta altura. Portanto, também há aqui, do meu ponto de vista, culpas do José Mourinho na coisa. Agora, assim, mereceu o Rio Ave empatar? Não. Teve sorte. E o próprio treinador disse que fomos premiados hoje. Portanto, e vou dizer outra vez o nome, só Sotirici Laídopoulos. Disse que fomos premiados hoje. É verdade, foi premiado. Saiu-lhe o bilhete premiado na lotaria. Acabava por levar um ponto para casa que não merecia. Mas é suficiente para o Benfica também começar a encarar o jogo e perceber que, se calhar, se quer jogar de outra maneira, tem que jogar com outros jogadores. Não pode jogar com estes. E não vou mais longe hoje, porque isto é tema para se calhar, mais coisas. Bom, vamos lá ver. Comentários vossos. Diz o... Começa aqui. Ricardo, pelo menos em relação ao Cleiton, parece que o Rio Ave ficou pior quando ele entrou. Ficou diferente. Lá está. Josias Martins Cardoso, continua a achar que Orsens não pode ser ala barra extremo. Neste sistema também acho que não. Nuno Sardinha da Mata, eu sei que o Mourinho já reconheceu a falta de fair play, honra-lhe seja feita pela consciência do defeito, mas estar a criticar a arbitragem por causa de assinalar a pisadelazinha ou o puxão na camisolinha será um bom caminho em termos de alvo escolhido, a arbitragem? E já agora a entrega ao sacrifício público dos jogadores será uma boa ideia na gestão de balneário? Escrevi sobre isso hoje na Entrelinhas. Acho que não tem razão relativamente à arbitragem. Em relação àquilo que ele disse dos jogadores, é verdade. Se ele devia dizer ou não, se agora. Queremos o quê? Que os treinadores vão todos para lá dizer foi um jogo difícil, demos o nosso melhor, o adversário também tem valor. Se queremos isso, tudo bem. Diz o Luís Leal, o Luca Bacchio, quando estiver a 100%, vai ter o lugar cativo a extremo-direito. Também me parece que sim. Luís Rodrigues, ao primeiro azar, o Humble One dá lugar ao velho Mourinho. Também é verdade. Bruno Silva, nota neste jogo, e até já em outros, que o Dal é muito pouco para este Benfica. Pouca criatividade, magia e intensidade de 1 para 1. Sei que estive mal habituado naquelas posições, mediante o rendimento de Grimaldo e Carreras, mas o Dal dá mesmo muito pouco. A questão é que eu não sei se o Obrador é melhor, digo eu. Josias Martins Cardoso, o maior erro foi a perda do duelo. O jogador do Rio Ave matou no peito e fez o passe para o André à vontade. E pronto, e é isso. Bom, e finalmente alguém me está a ligar, ainda bem que eu tirei o som. Mas agora não pode ser. Agora, vistos os jogos, vamos olhar. Temos ainda mais duas coisinhas antes de irmos embora. E a primeira tem a ver com os recordes. E vamos a isso então, porque já estamos quase a chegar à hora de programa. Aliás, já passámos a hora de programa e queremos aviar isto rapidamente daqui para a frente. Vamos lá embora. E já sabem, tenho que tirar daqui o banner de baixo, porque senão não vai dar para vocês verem isto em condições. Bom, primeiro recorde desta jornada. Vamos falar de cruzamentos. Porquê? Porque o Tondela, Estrela da Amadora, estabeleceu um novo recorde de cruzamentos na Liga Portuguesa deste ano. Foram 41. 25 feitos pelo Tondela, 16 feitos pelo Estrela da Amadora, e a questão é que só 8 é que foram bem-sucedidos. 5 do Tondela, portanto, o Tondela em 25 cruzamentos, e estamos ali a ver, são os 5 que estão a azul. Em 25 cruzamentos acertou 5, estamos a falar aqui de uma percentagem de 20%. O Estrela da Amadora, em 16, acertou 3. E estamos a falar de uma percentagem até ligeiramente inferior aos 20%. Bateu este jogo o Tondela Famalicão, também o Tondela, lá está, que tinha tido 38 cruzamentos. O Aroca AFS tinha tido 36. E o Benfica Santa Clara também 36. Deixem-me só, tenho que ir aqui para retirar o quadro. E para vos dizer que não admira, portanto, que o Tondela tenha neste jogo também apostado, sobretudo em remates de cabeça, estabeleceu um novo recorde da Liga também em termos de remates de cabeça, que foram 4, e que Sibatcheu, acho que é assim que se diz, tenha... aliás, foram, assim é que é, foram 4 remates de cabeça do Sibatcheu, assim é que é, eu estava aqui, isto não me estava a bater certo, que é um novo recorde da Liga, fez 4 remates de cabeça no mesmo jogo, e dos 7 remates de cabeça que o Tondela fez nesta partida. E atenção, é preciso esclarecer-vos que
de acordo com os números da Opta que estão no radar da Goal Point, e é assim que eu vou buscar estes recordes para vos apresentar aqui. Cruzamentos são apenas, aqui estamos a falar apenas de cruzamentos de bola corrida, portanto não há cá bolas paradas, nem livros laterais nem cantos, e estamos a falar apenas de cruzamentos pelo ar. Portanto, se a bola for pelo chão, não conta aqui como um dos cruzamentos. Vamos ao segundo número desta edição do Futebol de Verdade, e é este que temos aqui. Ferro do Estoril, no jogo contra o Gil Vicente, estabeleceu um novo recorde de ações defensivas, que foram 21. Este número ficou desatualizado já ontem, porque ontem o Jonathan Panzo, do Rio Ave, fez 23 e, portanto, superou os números do Ferro, no jogo em que Petrasso e Brabetes também fizeram 14 alívios e foram também novos recordistas nesta matéria, igualando o Ferro, que neste jogo contra o Estoril tinha feito 21 ações defensivas, e estamos a vê-las ali, onde é que elas foram. A mais avançada de todas aconteceu em cima da linha de meio campo, muitas delas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foram dentro da área, mas 13 foram no último terço do campo. Portanto, mostrou a defender baixo, Ferro a impor-se com 21 ações defensivas. Na altura tinha igualado o Duplex de Chamba, do Casa Pia, o Jonathan Panzo, que já estava neste ranking do Rio Ave, o Bernardo Chapo, do Estrela da Amadora, o Naves, do Alverca, e o João Aurélio, do Nacional, todos com 21 ações defensivas. Atenção que no jogo de ontem, no Benfica Rio Ave de ontem, Jonathan Panzo estabeleceu um novo recorde, e eu optei por não retirar esta quadra do Ferro. Porquê? Porque vamos ter mais Benfica Rio Ave mais à frente. Jonathan Panzo com 23 ações defensivas no mesmo jogo. Foi o novo recorde desta liga. Terceiro número de hoje. Também são ações defensivas, mas são estabelecidas no meio-campo ofensivo. E em relação a isto, eu gostava de vos dizer uma coisa, mas já vou dizer à frente. Vamos só dizer primeiro que o Sporting conseguiu 25 recuperações de bola no meio-campo ofensivo, e elas estão ali assinaladas, são todas, são um bocadinho a toda a largura do campo, não é só à direita, não é só à esquerda, não é só ao meio, é em todo o campo. Foram 25 recuperações de bola dentro do meio-campo ofensivo, novo recorde da Liga, superou o Sporting, o Tondela, que no jogo com o Alverca tinha conseguido 22, e o Futebol Clube do Porto, que no jogo com o Nacional tinha conseguido 21. Em relação a isto, deixem-me só dizer-vos também que todos os jogadores titulares do Sporting conseguiram pelo menos uma recuperação de bola no meio-campo ofensivo. O que é que isto nos diz? Eu expliquei isso na crónica analítica do Sporting Moreirense, que o Sporting, através da pressão individualizada, fez-la muito bem, conseguiu defender muito à frente, foi sempre capaz de impedir o Moreirense de atacar em boas condições. Mas agora, vamos lá ver. Andamos todos aqui a ouvir e tal, o Porto, a pressão alta, os números do Porto, e já vamos falar sobre isso também mais à frente na pergunta do Discord. Porque é que é o Sporting que tem mais recuperações no meio-campo adversário do que o Porto, se o Porto é que é a equipa que toda a gente vem cá dizer que faz a melhor pressão alta deste campeonato? Bom, duas coisas para vocês entenderem relativamente a estes números. A primeira é que o sítio onde se fazem as recuperações tem muitas vezes que ver com a maneira como o adversário resolve ou escolhe sair a jogar. O Moreirense resolveu e escolheu sair sempre com futebol apoiado, saída baixa, e isto permitiu que o Sporting tivesse ido mais vezes a recuperar a bola ao meio-campo adversário, e que o jogo, aí, a partir daí, se encaminhasse mais para perto da baliza do Moreirense. A segunda coisa é que, se o adversário resolve sair mais direto, então aí há menos possibilidades de impor a tal saída baixa. E quando o adversário é muito forte em termos de pressão, como é o Futebol Clube do Porto, muitas vezes as equipas optam por sair mais direto e não fazem esta saída baixa, logo permitem menos ações defensivas em zonas tão avançadas como aquelas que o Sporting conseguiu contra o Moreirense. Portanto, isto para perceberem que geralmente há duas equipas em campo, não há só uma. E aquilo que uma faz depende quase sempre daquilo que a outra faz. Quarto número para o Futebol de Verdade de hoje. 10 defesas de André Ferreira no Moreirense no jogo contra o Sporting. Novo recorde da Liga também. Superou o Patrick Sequeira, do Casa Pia, que tinha feito 8 defesas contra o Sporting. O Lucas França, do Nacional, 8 defesas contra o Rio Ave. E o Saravich, do Futebol Clube Famalicão, 8 defesas contra o Gil Vicente. E temos ali as 10 defesas do André Ferreira, a azul. Temos também a amarelo, as 3 bolas que entraram na baliza do Moreirense nesta partida contra o Sporting. Agora,
Isto serve-nos também para dizer que o Sporting estabeleceu um novo recorde da Liga em termos de remates enquadrados, foram 14, e teve um novo máximo de golos esperados nesta Liga também. Não é uma percentagem, conforme disse o Rui Borges no final, que se fosse uma percentagem, era um número baixinho, eram 4,65. Ora, 4% é pouquinho. Não, o Sporting criou o suficiente para marcar 4 golos e 65. Só o Luís Soares também tem um novo recorde em termos de XG num só jogo. Os seus remates valiam 1,84 golo. Devia ter marcado 2 golos, pelo menos, o Luís Soares neste jogo, só marcou um e foi de penalti. Mas o penalti também está contabilizado aqui, atenção. Agora, a exibição de André Ferreira, embora com 10 defesas, não foi a melhor exibição de um guarda-redes nesta Liga. Porquê? Porque as defesas podem ser mais fáceis ou mais difíceis. E, tendo feito menos defesas, o André Gomes, do Alverca, no jogo com o Tondela, conseguiu chegar a um total de golos evitados de 3,12. E convém aqui estabelecer também uma comparação e dizer-vos que os golos esperados, vistos na perspectiva do atacante, têm a ver com o local onde é feito o remate. Os golos evitados na perspectiva do guarda-redes têm a ver com o local onde a bola vai ou não entrar. E com a potência do remate e essas coisas todas. Portanto, isto não equivale uma coisa à outra. É bom que vocês tenham isso em conta. O André Gomes, nesse jogo do Alverca com o Tondela, continua a ter o recorde. 3,12 golos esperados num só jogo. Neste caso, as 10 defesas do André Ferreira equivaleram, ou melhor, os 14 remates enquadrados do Sporting nesta partida, e um deles não foi o André Ferreira que defendeu, foi o Gilberto Batista em carrinho em cima da linha, equivaleram a um total de, na perspectiva do guarda-redes, de 4,18, só que ele deixou entrar 3. Portanto, ele acabou ainda assim com um saldo positivo, evitou 1,18 golos, dos quais, portanto, que não chegaram para que ele igualasse ou sequer se aproximasse do André Gomes, até aqui ainda detentor da melhor exibição de um guarda-redes nesta Liga. Por fim, e eu já vos tinha prometido que íamos ao jogo de ontem. O Benfica, ontem, estabeleceu um novo recorde de ações na área num só jogo da Liga. Foram 54. E aqui também é preciso ter em conta outra coisa, que é, lá está, há duas equipas. Quanto mais baixo o adversário defende, mais possibilidades há, à partida, de se conseguirem ações na área adversária. O Benfica conseguiu 54 ações na área do Rio Ave, e estão todas ali identificadas. Superou nesta tabela o Braga, que tinha conseguido 51 contra o AFS, e o Sporting tinha conseguido 50 contra o Nacional e 47 contra o Casa Pia. Atenção, isto já nos traz também memória do jogo contra o AFS. Porquê? Porque o Pavlidis, que ontem protagonizou 13 destas 54 ações na área, no jogo com o AFS tinha conseguido 14, que é um novo recorde individual de um só jogador em jogos desta liga. Portanto, forte o Benfica em termos de capacidade para se instalar no meio-campo, na área do adversário, não tão forte assim em termos de capacidade para criar situações de golo ou para as finalizar. E antes de irmos embora, ainda há pergunta do Discord. Vamos lá embora. Está aqui já. Tem que ser a acelerar esta ponta final do programa. Porquê? Porque estamos já a superar o tempo limite. A pergunta desta semana vem do Ricardo, e viva ao Porto, diz o Ricardo. Olá, Ricardo. Este Futebol Clube do Porto não parece ser uma equipa de grande domínio territorial ou posse de bola muito prolongada. Que dados estatísticos poderão melhor representar o jogo do Futebol Clube do Porto? Pergunta o Ricardo. E deixem-me só beber um gole de água para responder melhor. Vamos lá. Já falei aqui um bocadinho dessa questão da pressão alta e das recuperações, porque a partir do momento em que se generaliza a ideia de que o Porto é uma equipa fortíssima em termos de pressão, que é feita homem a homem, tal como o Sporting também fez neste jogo contra o Moreirense, e há quadros táticos na crónica analítica do jogo a explicá-la, tal como houve na crónica analítica do Sporting de Porto a explicar a pressão do Futebol Clube do Porto. Quem quiser é ir lá ver, está tudo no Substack, tadeia.substack.com. Mas a partir do momento em que se generaliza essa ideia de que o Porto é fortíssimo na pressão individualizada, pressão homem a homem, feita bem à frente no campo, é normal que os adversários deixem de ter veleidades de querer sair a jogar e, portanto, a melhor estatística para representar
esta capacidade do Futebol Clube do Porto acabam por não ser as ações defensivas dentro do meio-campo adversário. Porquê? Porque os adversários não saem a jogar dentro do seu meio-campo, se batem longo na frente, é normal que o Porto, a não ser que tivesse um jogador de 10 metros de altura, não consiga recuperar essas... E mesmo assim era possível ao guarda-redes bater para o outro lado. Bom, não é possível recuperar tanta bola no meio-campo ofensivo. Portanto, nem de propósito, e eu estou aqui à procura desses dados, o Centro Internacional de Estudos Estatísticos do Observatório do Futebol, da Universidade de Neuchâtel, na Suíça, publicou nesta semana um estudo que fala de sprints de alta intensidade. E estamos aqui a falar de sprints que durem mais de um segundo. Parece que um segundo não é nada, mas, enfim, em termos de um jogo de futebol, manter a cadência durante mais de um segundo já significa fazer um sprint contínuo, de uma média de 20 quilómetros hora. E 20 quilómetros hora, vocês experimentem correr a 20 quilómetros hora, não é assim uma coisa tão fácil quanto isso. E o Futebol Clube do Porto, nas 22 primeiras divisões estudadas neste estudo do Centro Internacional de Estudos de Desporto do Observatório do Futebol da Universidade de Neuchâtel, foi a equipa que conseguiu o maior total de sprints de alta intensidade por jogador por 90 minutos. E estamos aqui a falar de 76,2 sprints de alta intensidade por 90 minutos, feitos pelos jogadores do Futebol Clube do Porto. Portanto, eu acho que acaba por ser um bocadinho esta a métrica que melhor define o jogo do Porto de Farioli. E atenção, estamos a falar de sprints com bola e de sprints sem bola. Porquê? Sprints com bola para ir pressionar, sprints sem bola para acelerar o jogo depois de o recuperar. São esta intensidade, mudança de velocidade rápida, intensidade máxima, sprint louco, é aquilo que, do meu ponto de vista, melhor caracteriza esta equipa do Futebol Clube do Porto. Só para vos dizer que, a seguir ao Porto, e atenção, estamos a falar de 76,2 sprints por jogador por 90 minutos. O que quer dizer que cada jogador do Porto faz em média 76,2 sprints de mais de um segundo, acima de 20 km hora, por 90 minutos. É muita coisa. Quem vem a seguir nesta tabela, muito bem, o Bournemouth, com 76,1. É uma diferença mínima, mas lá está. E muitas vezes, atenção, os clubes escolhem os treinadores em função destas métricas. Vão ver, eu quero um treinador que seja capaz de manter... Imaginem que o Porto ficava sem o Farioli. Se o Porto ficava sem o Farioli, o que é que tinha que fazer? Era ir à procura de um treinador que fosse capaz de manter esta capacidade para a equipa meter os tais sprints de alta intensidade no seu jogo. E então, quem é esse homem? Estamos a falar de Andoni Iraola, treinador do Bournemouth. Treinador que eu gosto bastante, por sinal. Parece-me que é alguém também de grande capacidade. Terceiro lugar para o Newcastle United, 74,6. Em quarto, o Santruiden, conforme quiserem, da Liga Belga. Tem sido a grande surpresa da Liga Belga deste ano. Nesta tabela ainda aparecem até ao 10º lugar o PSV Eindhoven, o Slovan Liberec, da República Checa, o Bayern de Munique, o Lille, de França, o Midtjylland, da Dinamarca, e o Heerenveen, dos Países Baixos. Portanto, eu acho que acaba por ser esta a métrica que melhor caracteriza o futebol do Futebol Clube do Porto neste momento em Portugal. Só ver se vocês têm aqui mais comentários. Não têm, muito bem. O Futebol de Verdade de hoje está a chegar ao fim. Eu estou só aqui a olhar, ou vou só aqui olhar para o calendário da próxima jornada, para poder, desde já, dar-vos aqui uma ideia de quando é que nós vamos ter futebol de verdade na próxima jornada. Ora, a próxima jornada acaba precisamente na segunda-feira à noite, com o Aroca Porto. Portanto, à partida, como o jogo da semana vai ser esse Benfica Gil Vicente sexta-feira, e não há necessidade na terça de escrever crónica analítica, teremos futebol de verdade na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, por volta da hora do almoço. Isto para quem é subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Quem não é, pode esperar uma semaninha e verá o programa depois em diferido, se quiser, como é evidente, ao fim de uma semana, no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí no programa de hoje, que foi mais comprido do que eu queria, mas falámos aqui um bocadinho de centralização e houve mais um jogo,
e nada disso estava dentro dos planos. Até para a semana, então. Futebol de Verdade